Sejam muito bem-vindos à temporada 2023 aqui do canal do Passo para Dev. Vocês devem ter percebido que o canal mudou, que o cenário está diferente. Eu não estou mais com aquele cenário que vocês estão acostumados a me ver em Dortmund, porque, você deve ter visto já pela thumb, eu não estou morando mais na Alemanha. E o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Eu quero falar para vocês, explicar de uma vez por todas, por que eu decidi largar meu emprego na Alemanha depois de quase 5 anos, tão sonhado emprego, tão sonhado Blue Card, e voltar para o Brasil. Então, se você quer saber quais foram as motivações, se você quer saber se vale a pena ainda morar na Europa e quais são os meus pensamentos e minha opinião sobre isso, assiste o vídeo até o final. Bom, para você que não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Vinícius Pascoe Antônio, do Passo para Dev. Eu trabalho com programação há mais de 11 anos e os últimos quase 5 anos eu morei na Alemanha. E recentemente, na verdade em dezembro agora, voltei para ver a final da Copa do Mundo, que não saiu como eu esperava. Voltei para o Brasil, me demiti lá da Alemanha, decidi encerrar esse ciclo e voltar para o Brasil. E eu quero compartilhar com vocês a experiência, por que eu tomei essa decisão e o que você tem que levar em conta se você também está na mesma situação que eu. E pense em voltar para o Brasil ou pense se ainda vale a pena trabalhar na Europa. Então eu vou levantar os pontos positivos, os pontos negativos, o que eu pensei e qual foi a minha ideia voltando para cá. Bom, então primeiro, por que eu fui para a Alemanha? Tem uns vídeos aqui que eu mostro qual foi o processo, o que eu fiz, como que foi essa transição e por que eu cheguei onde eu estava. E vou tentar resumir, tentar ser bem direto para falar o que aconteceu. Acontece que você morar na Alemanha tem um custo de vida muito elevado. O custo de vida, eu estou falando dos impostos. Eu pagava quase 50% do imposto direto na renda. Então, hoje em dia, com os trabalhos remotos crescendo, que não era o meu caso quando eu fui para a Alemanha quase 5 anos atrás, começou a ficar financeiramente melhor estar no Brasil e trabalhar para uma empresa remota do que continuar na Alemanha. Bom, se você tem interesse de vir para a Europa, tem alguns pontos que são muito positivos e vale a pena falar para vocês. O primeiro, você já deve imaginar, é a segurança, é a qualidade de vida, é o poder de compra. Você estando na Europa, você tem muito mais facilidade, muito mais acesso a conhecer outros países, a viajar pelo mundo, que foi um dos motivos que eu vim para cá. Só que eu não sabia que ia começar a jogar futebol, começar minha carreira, e na verdade eu nem viajei o quanto eu queria, porque eu aproveitava mais para jogar futebol de fim de semana num clube do que viajar, mas isso não vem ao caso. Na verdade vem sim, porque esse foi outro ponto que fez eu decidir voltar. Bom, primeiro ponto financeiro, os impostos são muito altos, ainda mais para mim, que sou solteiro, não tenho dependente, não sou casado, então eu estava na categoria mais alta de impostos e não compensava tanto, porque eu pagava quase metade por cento do imposto para os serviços que têm que ser pagos, que não vem ao caso também discutir isso aqui, e não sobrava muito para mim, eu não sentia que estava sendo tão bem investido quanto eu queria, porque eu não usava isso, eu não precisava de educação, não precisava tanto de, é lógico, segurança, transporte, são muito bons, mas eu não era o público-alvo do imposto de renda alemão, se vocês me entendem. Então era uma coisa que eu pagava, eu acredito que valia a pena, só que eu poderia estar recebendo esse dinheiro e estar investindo em outras coisas. E esse foi um dos pontos que fez eu começar a pensar em analisar o mercado e ver como está a situação para quem já tem mais de 11 anos de experiência, se seria mais fácil eu conseguir um outro emprego, se eu poderia trabalhar remoto, se eu poderia trabalhar do Brasil, se eu poderia continuar trabalhando do Brasil para a Alemanha, que foi uma coisa que aconteceu, uma oportunidade que eu vou falar para vocês também aqui. Enfim, foi o primeiro ponto. O segundo ponto, como eu falei, comecei a jogar futebol, não quis mais viajar e me envolvi com um time, comecei a jogar, é como se fosse um profissional, tem treino, tem fisioterapeuta, tem material esportivo da Adidas, tem torneio, tem federação, se a gente sobe no torneio, a gente pode jogar a Bundesliga. Era realmente um sonho de criança de jogar futebol, que como sempre acabou porque eu tive uma lesão no joelho. Rompi o ligamento, fiquei 4 meses afastado sem poder jogar e nesse tempo eu não tinha tanta coisa, não aproveitava tanto a Alemanha, porque o que eu mais gostava de fazer era jogar futebol com os meus amigos, com os alemães, compartilhar aquela cerveja depois do treino, ou aquele Gatorade depois do treino, jogos de fim de semana, e sem isso, sem poder sair de casa quase, porque eu tive que ficar imobilizado literalmente 2 meses, comecei a pensar se valia tanto a pena continuar e me manter na Alemanha. Sem falar um outro fator que sempre marca lá na minha cabeça, que é a família. I got family. Você que mora fora, você que tem esse sonho, tem que saber que você vai abrir mão de muitas coisas, de muitos momentos especiais com a família e com os amigos. Desde que eu fui para a Alemanha, eu não passei nenhum aniversário com meus amigos do Brasil ou com meus familiares. Sempre sozinho, você não consegue passar aniversário com seus pais, com seu irmão, com seu amigo, namorado, enfim. Você tem que saber que você abre mão de muitas coisas para poder ter outras. Eu acredito que valeu a pena. Eu acredito que se você tá aí pensando, Páscoa, será que eu vou para a Alemanha? Será que eu vou para a Europa? Eu acredito que vale a pena, é uma experiência única. Se eu voltasse no tempo,
eu iria para lá de novo. Na verdade, um dos motivos que fez eu ir para a Europa, outro motivo, é sair da zona de conforto. Eu gosto muito de me desafiar e de me sentir que eu estou aprendendo, que eu estou aprimorando, que eu estou crescendo, que eu estou foguetinho. E depois de quase 5 anos eu não estava mais assim, porque eu já sabia falar o alemão, já sabia me comunicar muito bem, o trabalho eu já estava dominando, já estava muito tranquilo, não aprendia tanto tecnicamente e de negócios também. Então eu comecei a ficar na zona de conforto e, por incrível que pareça, é uma coisa boa, mas também é uma coisa ruim, é que a Alemanha virou minha zona de conforto. Então o menino que foi para lá há 5 anos atrás, que não conhecia ninguém, não tinha nenhum amigo, não falava idioma, estava totalmente sozinho, não estava mais assim. Eu estava na minha zona de conforto, eu tinha amigos, eu tinha uma rede ali de proteção, né? Como o pessoal gosta de falar no Big Brother. Eu já sabia falar o idioma, já sabia me virar, já estava totalmente situado. Consegui ir na Champions e não tinha mais tanta coisa nova para ver. E esse foi outro ponto que eu levei em conta. Então, se você está pensando em ir, vale a pena. Você tem muita coisa para aprender, muita coisa para viver, fazer a sua carreira. Só que depois de um tempo, você vai ver que, para mim, a opinião do Vinícius Pascoe Antônio, não existe país como o Brasil, não existe país como o seu. Não existe cidade como a que você nasceu, que você criou, que você foi criado, que você tem os amigos, ainda mais para mim de Santos, que tem praia, uma coisa que sentia muita falta na Alemanha. O tempo é muito bom. É óbvio que eu fugia do inverno lá. Eu ia sempre o fim de ano pro Brasil passar o Natal com a família, então não pegava tanto o inverno, mas é uma coisa que pesa, porque quando vai chegando o inverno, outono, você sai de manhã para trabalhar, não tá tanto sol, e quando você volta já tá escuro, então é uma coisa que tem que levar em conta também. Apesar de que são detalhes, como eu falei, que dá para você ultrapassar, dá para você vencer esses obstáculos, porque você vai ganhar muita experiência, você vai crescer demais na sua carreira. Não só na sua carreira, mas pessoalmente também você vai evoluir demais, porque é muito importante você conseguir se sentir bem com a sua companhia, e estar sozinho, e não precisa estar sozinho, pode ir com a sua companheira, com o seu companheiro, levar a família, enfim. Mas é uma experiência que eu acredito que vale a pena ir. Mas a gente tá fugindo do foco do vídeo. O foco do vídeo é falar por que eu voltei. E eu vou falar mais algumas coisas. Bom, e levando tudo isso em conta que eu falei aqui, que a gente tá conversando, o trabalho também teve um peso muito grande, porque o trabalho eu já não estava perdendo tanto, estava muito puxado, e eu comecei a ver o mercado de trabalho, comecei a ver o meu irmão que migrou de área, que era advogado, começou a trabalhar, e depois de 1 ano e meio de experiência, começou a trabalhar para o exterior, e financeiramente eu já estava quase chegando em mim, que tenho 11 anos de experiência por conta do imposto, que é metade do salário, e ele está ganhando em dólar no Brasil, então, se você for ver, ele estava muito, muito mais tranquilo do que eu. Eu comecei a pensar, poxa, se ele tá desse jeito, se dá pra uma pessoa que tem 1 ano e meio de experiência trabalhar pro exterior, pô, cara, eu sou 11 anos de experiência já, o guru aqui do Java da JVM, por que não? Então, aconteceram outras coisas também pessoais que, se você quiser saber, eu não vou falar, Marcelo, porque é pessoal, mas manda mensagem pra mim lá no Instagram, @PascoaDev, talvez eu responda, talvez não, depende de como você perguntar. Eu pensei, beleza, tá na hora de eu voltar, eu quero romper. Tomei a decisão, fui falar com o meu chefe. Eu acho que dá pra fazer um vídeo só sobre a despedida da Alemanha, porque eu me impressionei, foi muito legal. O jeito que eles se despediram, se emocionaram, choraram, me deram vários presentes. O time de futebol aposentou o número 4, que é o número que eu jogava, em homenagem a mim. Então, tem bastante coisa que aconteceu que eu posso compartilhar. Eu compartilho no Instagram e eu posso fazer um vídeo aqui depois para falar só sobre a despedida. Então, comenta aqui se você tem interesse, tem curiosidade de saber como foi. E uma coisa que ele ofereceu para mim, que o meu time ofereceu, foi continuar remoto do Brasil. Bom, então, eu não tinha nenhum emprego quando eu quis me demitir. Eles ofereceram emprego para eu trabalhar remoto do Brasil, ganhando mais. Eu ia ganhar bem mais do que eu ganhava já, porque seria um contrato B2B, de empresa com empresa. Então, os impostos que eles têm que pagar para aposentadoria, plano de saúde e todas essas coisas, eu vim direto para mim, na minha mão. Por que eu não aceitei? Por que eu preferi me demitir? Porque eu tive uma experiência trabalhando para a Alemanha quando a fronteira estava fechada e foi um pouco frustrante, não frustrante, mas foi muito difícil, porque o fuso horário são 4 horas de diferença e dependendo se a gente tiver em horário de verão, de inverno, são 5. Então eu tinha que acordar às 5, 4 da manhã para trabalhar. E por mais que eles falaram que eu podia fazer meu horário, eu sei que não é muito assim, porque conforme você vai tendo mais responsabilidade, mais senioridade, você tem que trabalhar conversando com as pessoas e eu teria que adequar a minha agenda para poder também trabalhar com o meu time. Então eu pensei, bom, eu aprendi muito aqui, eu sou muito grato ao time e a Guido, mas eu acho que está na hora de eu tirar o band-aid, encerrar esse ciclo para começar outro e poder aprender e crescer mais. Então foi isso que aconteceu. Um momento triste, se despediram, o chefe chorou, todo mundo chorou, vários presentes, o time de futebol também homenagens. E eu pensei em voltar pro Brasil no dia 18, que era a final da Copa do Mundo, porque eu pensei, vamos ser hexa. Eu tenho um mês ainda de aviso prévio, 18 de dezembro, tô no Brasil, e eu acho que eu que ziquei, Marcelo.
Enfim, não sei se a gente tem que falar disso aqui, mas foi isso. Eu quis voltar pro Brasil para me tirar de novo da zona de conforto. Algumas questões pessoais também influenciaram. O clima influenciou, saudade de praia influenciou, saudade da família influenciou. Ter me lesionado e rompido o ligamento do joelho, não poder mais fazer o que eu mais gostava na Alemanha, influenciou demais. E também a oportunidade de viver como um nômade digital. Eu não quero adiantar muita coisa porque eu não sei quando vai sair esse vídeo, mas eu já consegui um outro trabalho, trabalhando já há um mês remoto, para os Estados Unidos numa startup. Assim, tecnologia diferente, vou aprender mais. Não que eu vou aprender mais do que eu aprenderia na Alemanha, mas vou aprender coisas novas que eu não aprenderia, porque eu já dominava tudo que estava no trabalho. O que faz me rir também é... Será que eu falo, Marcelo? Porque é em dólar. E lá era em euros também, não vem ao caso. Não foi financeiro que fez eu vir para cá. Mas eu já estou com outro trabalho. Vocês devem ver aqui no canal falando mais sobre isso, como foi o processo. Foi um processo exaustivo de 5 entrevistas, se não me engano, demorou 3 meses. E agora eu tô me preparando para morar na Argentina 3 meses. Eu tenho a ideia de morar 3 meses ainda na Itália. Eu tenho a ideia de ir para Maiorca para visitar o pessoal do futebol, ir para Dortmund para visitar o pessoal do trabalho. Então eu acredito que esse ano vai ser um ano de muita realização, muita conquista. E voltar da Alemanha para o Brasil foi o primeiro passo para eu poder sair de novo da zona de conforto e conhecer coisas novas, me reinventar e também ter mais tempo para vocês, porque uma coisa que eu sentia muita falta era de poder ajudar vocês mais diretamente, com mentorias, com cursos, eventos presenciais, que não podia por conta do fuso horário, porque infelizmente na hora que eu estava livre vocês estavam dormindo, na hora que vocês estavam disponíveis eu estava indo dormir. Então esse é outro plano que eu tenho aqui para o canal, começar a produzir mais conteúdo para o YouTube, mais tutoriais, cursos e mentorias. Então se você gostou dessa ideia, comenta aqui, passa, eu quero a sua mentoria, para eu poder saber, ter uma ideia de quantas pessoas tem, para eu tentar ver como eu vou abrir a primeira classe para a gente poder fazer, e o Marcelo vai me ajudar, então depende dele, se não atrasar a gente consegue fazer isso. Eu tô saindo de novo do foco do vídeo, muito tempo sem gravar, tô perdendo a mão, mas é isso, esse foi o motivo de eu sair da Alemanha, essas foram as coisas mais importantes e que tiveram mais peso na hora de voltar, e não foi um tchau, foi um até logo, eu tenho a vontade de voltar para a Europa também, a minha ideia é ficar o verão no Brasil, 6 meses, depois verão na Europa, 6 meses, e fugir do frio, não quero mais frio, eu só quero praia. Eu falo, só quero praia, futebol, carnaval, mas eu quero fugir do frio, não aguento mais. Esse, na verdade, é o primeiro vídeo aqui no setup novo, que é um setup temporário, mas é o que vai ter por enquanto. Eu tô pensando ainda em como eu vou fazer, os formatos, como que eu vou gravar, ainda tô tentando me adequar aqui. Vamos voltar, agora que acabou o carnaval, o ano começa depois do carnaval, voltar com a rotina de vídeos, voltar ajudar vocês. Então, se vocês têm algum pedido, se vocês querem saber alguma coisa específica, eu abro direto caixinha lá no Instagram do Pascoadev, pergunta lá e tô de volta, né, molecada? Agora eu tô no Brasil, vai ser mais fácil encontrar vocês. Antes que alguém pergunte, eu tô morando no Guarujá, tô sempre em Santos também, então o pessoal aí de São Paulo, que quiser também bater um papo, pagar um café pra mim, pode entrar em contato lá no Pascoadev e a gente se vê. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode perguntar aqui que eu vou responder e a gente se vê até o próximo vídeo. Falou, pessoal!